E terminou a segunda rodada do Campeonato Paulista. Tivemos aí 3 jogos importantíssimos quando se fala dos 4 grandes. E já vamos começar falando então do líder. O líder momentâneo Red Bull Bragantino, que fez 3-0 no Corinthians, uma vitória incontestável, uma ótima vitória do time de Bragança. Que olha, dá para se dizer que no Bragantino, o Mancini ele em si acertou o jogo dele. Durante o jogo a gente via muito ali o Braga conseguindo subir mais as linhas e encaixar pressão de forma perfeita, claro. Encarou um Corinthians desfalcado, muito mudado, e que vai pensando ali ao longo prazo da competição. Mas essa vai ser uma tecla que a gente vai debater muito aqui durante o vídeo. É um campeonato de 8 rodadas, onde já foram 2. E dessas 8, você tem 3 clássicos, você ali tem 3 confrontos diretos. Então, tem algumas janelas, tem algumas bobeadas que se time grande acabar tendo que enfrentar, acabar fazendo, ele pode sim acabar se complicando durante o Paulistão. E a gente até fala sobre possivelmente o time ele nem se classificar. Já começa a entrar em um bolinho, né, de times que vão brigar um pouco mais ali por pontuação, né, de ponto em ponto, de até em saldo de gols. E tem alguns times que eles já vão mais se desgarrando. E o Bragantino é um time desses, junto do lado do Palmeiras, que são até aqui os únicos times que seguem 100% no campeonato. Então, vai meio que fugindo desse bolo. Mas o Wagner Mancini, falando mais assim de Bragantino, acertou muito o time. O time do Dorival ele não conseguiu jogar, teve muita complicação durante o jogo. Voltando a falar, é um time muito mexido, era um time com muitas reservas. Teve ali a estreia do Gabriel Paulista, que está tendo ali voltar a ter um ritmo de jogo, vem de outro futebol que tem nada a ver com o futebol brasileiro. Teve ali as complicações com a chuva, mas a verdade é que o Bragantino ele foi muito superior durante todo o jogo. E o que falar do John John? Sai do Palmeiras, não era muito usado no Palmeiras, agora é a grande referência do time do Bragantino. Deve até estar então indo para o Zenit, né? Tem algumas negociações que podem levar o John John a irem para o Zenit. E aí o Bragantino ele vai sim perder muito. Não sei como vai repor essa peça. Seria muito difícil você acertar 2 vezes seguidas nessa posição. Mas um time como o Bragantino, que tem essa cultura, né, de tentar moldar jovens talentos e levar eles para fora, nem que fosse para a própria rede ali da Red Bull, o John John é uma ótima notícia. Claro que ele vai para o Zenit. Não acho que a melhor gestão de carreira possível hoje para um cara novo seja ir para o Zenit. Acho que tem outros portais ali, outras janelas bem melhores, como até o próprio Ryan do Vasco deve estar indo agora para o Bournemouth. É um tipo de janela diferente, uma porta de entrada mais certa para a Europa. O Zenit tem toda aquela situação do doping com a Rússia, toda aquela situação que os times russos estão afastados por conta da guerra também. Então eu acho muito complicado você ir hoje para a Rússia e tentar ter uma boa gestão de carreira. E do lado corintiano, para falar que eu acho que alguns jogadores ali demonstraram o porquê são reservas ou porque eles estão com o pé para fora do clube já. O Kaká foi um deles, o Hugo também é outro, o próprio Charles também. São caras que vêm demonstrando que o nível técnico não é para time titular do Corinthians. E se entrar em campo durante partidas decisivas, podem acabar ali entregando pontos importantes ou até uma vaga em mata-mata. O time corintiano ele pecou muito, teve muitos erros individuais e também uma culpa lá do Dorival, que por ter que mexer muito no time, fez um time muito vulnerável às características do Bragantino. Mas foi uma boa vitória do líder Bragantino no Brasileirão, está ali um pouco acima de saldo de gols do Palmeiras, mas é o líder até o momento, fez uma ótima vitória de 3-0 contra o time do Corinthians. E agora pensa falar do São Paulo. O São Paulo venceu. Um jogo difícil contra o São Bernardo, só que a principal batalha do São Paulo hoje, que tem que ser dita, não é em campo. Eu estou gravando esse vídeo hoje perto das 3h30 de sexta-feira, que vai para o ar também daqui a pouco. E também daqui a pouco o São Paulo em si ele vai agora decidir o seu futuro. Vai ter lá toda a votação de impeachment do presidente Casares, se ele vai ser impeachmentado ou não.
tem grandes chances dele ser impeachmentado, por conta que agora tem a liberação da votação híbrida, né? Tinha chance de não ter uma votação híbrida, se apenas o pessoal que fosse presencial ao clube para votar, e o que aí seria muito difícil que o Casares fosse impeachmentado. Mas com essa liminar que colocou o time nessa condição de conselheiros que estão viajando poderem votar à distância, tem muita chance que caia o Casares. O que vai ser uma boa notícia para o São Paulo, mas tem que pensar no seu futuro. Porque tirar o Casares e botar um pessoal, tanto da velha política de dentro do clube, ou pessoas do mesmo perfil dele, não vão ajudar em nada. O São Paulo é um time que, como disse o jornalista André Hernan, o mês tem 90 dias, e está falando sobre toda a complicação de pagar salários. Então, o salário ele cai em 3 meses depois do que era para ele ser recebido. Então, o São Paulo está vivendo uma gestão bem complicada em um momento muito difícil. Venceu em campo ontem o São Bernardo, uma vitória importante, que se não pontua ou só faz um ponto, entraria naquilo. São 8 jogos, onde 2 já foram e 3 são clássicos. E pelo menos tem algum confronto direto com times da Série A, tanto com o Bragantino quanto com o Mirassol. A vida do São Paulo ia ficar muito complicada. Essa vitória dá algum respiro e vamos tentar a classificação, mas antes é arrumar a casa. Porque é um time que não vai conseguir fazer grandes contratações para mudar o status real atual do elenco, que não é um time que se enche os olhos. É um time de elenco curto, é aquele cobertor curto. Não é um time que, ao longo de uma temporada onde você vai ter Paulistão e no meio Brasileirão e daqui a pouco uma Sul-Americana, é um elenco muito curto. Você vai ter lesões, você vai ter suspensões. Pode ser que ainda o ano de 2026 de São Paulo seja muito, mas muito complicado mesmo. Agora falando do clássico Palmeiras 1, Santos 0. Um clássico que eu justamente poderia ter terminado empatado. Acho que o Santos perdeu ali boas chances de poder empatar o jogo. Da mesma forma que o Palmeiras perdeu algumas chances de ampliar. Mas é bom tentar falar aqui um pouco mais de Flaco Lopes e de como que ele acaba sendo um dos jogadores mais inteligentes que tem hoje entre os times paulistas. É um atacante muito alto, mas que mesmo assim ele sai bastante da área, ele tem muita participação na criação de jogadas, e o gol foi quase 80% dele. Ele que de uma forma muito inteligente dá o toque para trás, muito cara não tem essa frieza, e acabou achando o Alan, que joga muita bola. Alan, que é outro caso que eu acho que não dura aqui no futebol brasileiro, é um cara que vai sair muito em breve para a Europa, e que tem as chances, e que aproveite essas janelas. Ir para o West Ham, ir para o Wolverhampton, ir para a Zenit, acabar pegando um time menor dentro das top 5 ligas, acaba sendo mais risco. Aí é mais questão de empresário, né, de pegar, olhar, ver quais times ali têm uma formação melhor dessa transição Brasil-Europa e dar esse passo a mais para o seu atleta, porque o Alan tem um grande futuro, joga muita bola. E o Palmeiras naquela mesmice. Não tem muita mudança de um ano para cá. É o time do chutão, é o ataca com lateral, defende com atacante. É um time que tende muito a melhorar, e porque a gente já conhecia um Palmeiras que joga bem melhor. Tem uma versão melhor do Palmeiras atual, com o próprio Abel e com muitas pessoas que estavam nesse elenco já. Então, é um time que ele precisa ainda melhorar, é um time que precisa ter mais criação em campo. Ouvi de amigos palmeirenses que o Primavera fez uma jogada que não vê o time dele fazer há 2 anos. O bom treinado Primavera, falando nisso, né, de um ex-palmeirense, Rafael Marques. É um time que ele se limita ao confronto físico e aos lançamentos. E isso uma hora fica manjado, fica muito mais fácil de marcar, porque você sabe, tem que marcar o lançamento, tem que marcar o Flaco porque ele é alto e vice-versa. Vai complicando o ano do Palmeiras isso. E o Santos, em muitos momentos, via que estava próximo do gol de empate. O Vojvoda, do intervalo para o começo do segundo tempo, arrumou o time, organizou mais o time e deu mais jogo, deu mais pancadaria entre os times. Um atacava, o outro devolvia. Só que o Santos ele teve as chances mais reais. O Carlos Miguel em mais uma ótima atuação. Se não me engano, o Carlos Miguel tem coisa de 7 jogos sem sofrer gols em 10 pelo Palmeiras.
É um número muito bom, é um número assustadoramente bom. E agora caminha para ser titular, já que o Everton acabou saindo do time para ir para o Grêmio. O Santos, eu ainda vejo o Santos com muito potencial para essa temporada, muito mais por conta do Vojvoda, e não vimos ainda uma versão desse time com o Neymar em campo. Obviamente que com o Neymar as coisas serão muito melhores e irão ser muito mais fáceis para o time santista. Mas agora o Santos entra naquele mesmo caso de Corinthians e São Paulo. É um bolo. Você já vai tendo surpresas dentro do próprio campeonato. O Primavera é uma surpresa muito grande. Então você vai ter até confronto contra esses times e o próprio Primavera pode continuar surpreendendo. Já seria coisa de 3 vagas a menos. Lembra que eu falei? Bragantino e Palmeiras já estão se soltando um pouco mais. Dentro desse bolo tem um Mirassol. Então a gente vai vendo que esse Paulistão, com agora 6 jogos restantes, vai ser muito complicado e pode ser que tenha, sim, time grande fora do mata-mata. Mas é isso, esse é o vídeo de hoje sobre a segunda rodada do Paulistão. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!